Muito bem, senhoras e senhores, Éder Traschini aqui para mais uma edição do Notícias do São Paulo, essa edição Mercado da Bola, né, que está rolando muito nos últimos dias aí, com o mercado quente. Vamos trazer algumas atualizações do Marcos Antônio, se tal não está na mira do Flamengo, do Alan, volante do Flamengo, que pode interessar o São Paulo. Vou atualizar vocês sobre esse assunto. Mais informações da eterna novela da troca do São Paulo com o Botafogo e sobre o lateral que muita gente me perguntou do Mirassol, o Lucas Ramon. Antes disso, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e se você curte o meu trabalho, considere ser membro do canal, que também vai me ajudar bastante. Vamos lá. Começando pela informação mais concreta que eu tenho, que é a do Alan. A informação surgiu lá no Rio de Janeiro com o Vene Casagrande e eu confirmei pelos lados do São Paulo que existem sim conversas entre o São Paulo e o Flamengo pelo volante Alan. Para quem não lembra do Alan, é aquele jogador que estava no Atlético Mineiro e aí foi para o Flamengo, e no Flamengo ele não teve o mesmo brilho que ele teve no Atlético Mineiro, até porque a concorrência no Flamengo é absurdamente grande. Mas o Alan é um jogador que foi revelado na base do Internacional, não chegou a jogar profissionalmente no Brasil, foi para o Liverpool, e do Liverpool ele foi emprestado para o Hertha, foi emprestado para a Bélgica, para o Santridin, foi para a Finlândia antes, depois jogou no Hertha, jogou no Chipre, jogou no Frankfurt, e aí veio emprestado para o Fluminense, que foi quando ele despontou aqui no Brasil, fez um ótimo campeonato pelo Fluminense, ficou aquela novela de o Fluminense comprar ou não comprar o jogador, e ele acaba indo para o Galo, e é muito importante para o Galo na conquista do Brasileiro, da Copa do Brasil, naquela tríplice coroa de 2021, e aí em 2022 ele sai, 2023 ele sai do Galo para o Flamengo. E aí no Flamengo ele faz aí, ele já tem 87 jogos pelo Flamengo, mas não tem o mesmo destaque, o mesmo protagonismo que ele tinha no Galo, quando ele era até considerado um dos melhores volantes do Brasil. Sem tanto espaço no Flamengo, ele está aí naquela lista dos jogadores que são negociáveis, né? Então ele pode sair do Flamengo, principalmente se o Felipe Luiz renovar o contrato lá lá com o time carioca. Então o contrato do Alan com o Flamengo vai até o final de 2027 e o São Paulo conversa com o Flamengo para saber se vai utilizar o jogador, se está nos planos para o ano que vem ou se não está nos planos para o ano que vem, para tentar um movimento por empréstimo. Ainda está sendo discutido todos os modelos, mas a tendência é que a negociação seja por empréstimo. O São Paulo tem aquela condição financeira que a gente já conhece, né? Tá buscando aí jogadores por empréstimo com opção de compra, então a conversa com o Alan se encaminha para ser a mesma, nesse sentido de empréstimo dele do Flamengo para o São Paulo. E aí, do outro lado, né, surgiu a especulação de que o Flamengo teria interesse no Marcos Antônio. Eu conversei tanto com o São Paulo quanto com representantes do atleta e ninguém recebeu nenhum contato do Flamengo, nem oficial, nem aquela sondagem, pelo menos por enquanto, não passa de uma especulação o Marcos Antônio estar na mira do Flamengo. Tá? O Marcos Antônio tem contrato com o São Paulo, é um jogador visto como um dos mais importantes do elenco do Hernan Crespo. O São Paulo não facilitaria uma saída, mas a gente sabe da situação financeira do São Paulo, então se chegasse uma proposta boa e o Flamengo tem dinheiro para isso, o Marcos Antônio pode sim ser negociado. Mas nesse momento, essa é a informação que eu trago para vocês. Não há nenhuma sondagem, nenhuma proposta oficial do Flamengo pelo Marcos Antônio. E aí vamos falar, já que a gente está no Rio de Janeiro, sobre a eterna novela, né? A negociação São Paulo e Botafogo, o Ferrarese que iria para lá. Nesse momento, o que me falaram é que existe uma grande chance do negócio melar, ou seja, do negócio não acontecer. Isso por aquilo que eu já expliquei para vocês, quem acompanhou os últimos vídeos, a falta de equilíbrio na troca. Né? Os clubes conversaram, e quando os clubes acertaram alguma coisa ali de os dois clubes toparem uma negociação, os jogadores não toparam, então travou nos jogadores, que foi aquilo que eu trouxe para vocês do Vitinho, o Joaquim Correia, o Savarino, pelo Pablo Maia, o Rodriguinho e o Ferrarese. Essa negociação chegou a ser aceita pelos clubes, mas travou nos atletas e não vai acontecer nesse modelo, a gente já sabe disso. E agora os clubes tentaram negociar uma troca um jogador por um, também não evoluiu. Então, nesse momento, a tendência é que nem o Ferrarese vá para lá, a não ser que nesses próximos dias os clubes consigam chegar aí
num acordo. O jogador que chegou a ficar mais próximo do São Paulo foi Joaquim Correia, mas o São Paulo acreditava que o valor que teria que dividir de salário com o Botafogo não compensava, não era equilibrado com o empréstimo do Ferrarese ao Botafogo. O São Paulo segue batendo pé pelo Vitinho, é o grande interesse do São Paulo nesse momento, mas por enquanto nada de avançar essa negociação, então está mais perto de não acontecer do que de acontecer, e a gente vai ficar monitorando esse caso. Sobre o Lucas Ramon, lateral do Mirassol, informação do André Hernan, que ele tem um contrato encaminhado aí com o São Paulo, ele tem contrato com o Mirassol até abril e poderia chegar livre, né, para o São Paulo, aquele contrato de pré-contrato que pode ser assinado 6 meses antes do término do vínculo com o clube atual, e o São Paulo estaria conversando com o Lucas Ramon para fazer esse modelo de negócio, e aí então abriria conversas com o Mirassol para tentar uma liberação antecipada. A informação do André Hernan a gente não precisa nem desconfiar, né? O André Hernan é um dos caras com maior credibilidade na imprensa, mas eu não tenho essa informação, tá? Então, se você perguntar para mim se o São Paulo está negociando com o Lucas Ramon, as minhas fontes do São Paulo não confirmam essa informação, afirmam que não conversaram nem com o Lucas Ramon, nem com o Mirassol. Isso quer dizer que é mentira? Não, não quer dizer que é mentira. Quer dizer que o André Hernan tem uma fonte, eu tenho outra fonte, uma fonte está falando para ele uma coisa, outra fonte está falando para mim outra coisa. Então, nesse momento, a informação que eu tenho é que o São Paulo não está negociando ainda com o Lucas Ramon, mas a minha fonte falou: o Mirassol é um time que foi muito bem no campeonato e todo mundo tá de olho mesmo nos jogadores deles, mas não confirmou que o Lucas Ramon seria um desses atletas a negociarem com o São Paulo. Então, de concreto, desse vídeo que eu trago para vocês, é que o São Paulo abriu conversas com o Flamengo pelo Alan, vai depender dessa renovação do Felipe Luiz, se ele ficar, a tendência é que o Alan deixe o clube, e aí o São Paulo é um dos interessados em contar com o Alan por empréstimo, e o Marcos Antônio, por enquanto, zero sondagem, ele por enquanto fica no São Paulo. Então é isso, amanhã a gente volta com mais Mercado da Bola, um abraço, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like, e até a próxima, tchau.